Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar com a sua palavra, né? Que possamos começar um novo ano dentro da palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Vamos orar para começar mais este estudo da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um ano que o Senhor nos deu. Foi um ano difícil, mas foi um ano de proteção e de aprendizado. Um ano onde cresci muito na sua palavra, na comunhão com o Senhor. E eu acredito que não foi só eu, mas os teus filhos todos. E eu lhe peço por este novo ano, que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, nos aumentar a fé, que possamos nos aproximarmos mais da sua presença, que possamos lhe buscar com mais intensidade. Obrigado por esse momento aqui, Senhor, na sua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja de todo mal. Que esse estudo venha servir para o nosso crescimento, amadurecimento e fortalecimento no Senhor. Eu lhe peço tudo isso e agradeço no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Então, nosso estudo de hoje tem por título Jejuar para quê? Jejuar para quê? Engasguei com a água e minha garganta um pouco irritada. Então, seja bem-vinda, Francisca. Que o Senhor lhe abençoe. Então, jejuar para quê? Para que jejuar, né? Então, para que serve o jejum? Por quê? Como devemos jejuar? Então, e quando devemos jejuar, né? Então, o jejum é se abster do alimento, né? E por que isso? Então, você se abstém do alimento por um período de tempo que você aguentar, né? O tempo que você determinar ficar sem este alimento. E para que isto? Para que você não se preocupe com nada, a não ser estar na presença do Senhor. E quando devemos? E para quê? E por que devemos jejuar? Então, geralmente, jejuamos quando estamos em alguma dificuldade, né? Em algum problema. Então, nós nos aproximamos mais de Deus através do jejum e da oração, para estarmos ali mais tempo na presença de Deus, na comunhão com Deus. Não é nada mais do que isto. Então, o jejum é este momento especial, né, na presença do Senhor. Então, quanto mais tempo você estiver na presença do Senhor, sem se preocupar com outras coisas, então, melhor, não é? Porque você está ali na presença do Senhor, despreocupado. Então, o jejum é isto, é se abster do alimento, da água, por um período de tempo que você aguenta, né? Muitos bebem um pouco de água, tomam alguma coisa líquida, mas eu prefiro me abster de tudo. Então, para estarmos nesta comunhão, sem nos preocuparmos com nada mais. Então, está nesta comunhão com o nosso Deus, buscando a Ele em jejum e oração, né? Então, o jejum, nosso estudo hoje fica em Mateus, no capítulo 9, os versos do 14 ao 17. Então, o jejum era
era praticado pelos religiosos de Israel para mostrarem que eram mais santos que os outros. Então, Saraelma, seja bem-vinda, que o Senhor lhe abençoe. Então, aqueles religiosos, eles praticavam, né, o jejum, as orações em público, para mostrarem a sua religiosidade, para mostrar que eles eram mais santos que os outros. Então, aqui em Mateus, no capítulo 9, os versos do 14 ao 17, nos diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Então, os religiosos, né? Os discípulos de João vieram indagando de Jesus, porque eles, os discípulos de João e os fariseus, jejuavam muitas vezes, e os discípulos de Jesus não jejuavam. Então eles vieram com essa indagação: por que nós fazemos isto e vocês não? Então, qual é a razão de vocês não fazerem isso? Por que só nós fazemos, né? Então, no versículo 15, Jesus responde: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então Jesus disse: não podem estar tristes os convidados do noivo, se o noivo está com eles. Então, quem era o noivo? Jesus era o noivo. Jesus estava com eles. Eles não precisariam estar tristes. Então, os judeus, os fariseus, os discípulos de João jejuavam para que o Messias viesse. Eles não criam que Jesus era o Messias. Então, eles jejuavam, eles buscavam, ainda hoje, não é? Clamam, hoje eles estão clamando pelo Messias, pela vinda do Messias. Naquele tempo era do mesmo jeito. E jejuavam, e oravam, e mostravam isso diante do povo, que eram muito religiosos. Mas o noivo estava ali, né? E os convidados, que eram os seus discípulos, estavam com ele. E eles estavam felizes. Então, o jejum é quando você busca alguma coisa. Você quer alcançar alguma coisa, quando você está passando uma dificuldade. Muitas vezes um problema difícil. Aí você tira esse período, este momento, para jejuar, para buscar Deus, para ter uma intimidade maior com o Senhor, para clamar a Ele. Então Jesus disse: se o noivo está com os seus convidados, eles não têm razão nenhuma para estar jejuando. Então Jesus diz ainda, aqui no 15, né? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, quando Jesus morreu, né? Foi morto, entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, aí sim, os convidados, a igreja começou a jejuar. Por quê? Porque chegou os dias difíceis. Então a igreja, desde que Jesus foi preso e morto, os discípulos começaram a serem perseguidos, a serem mortos, né? A serem presos, a serem chicoteados. Nesses dias, sim, é necessário, se faz necessário jejum e oração em maior intensidade.
Porque quando o noivo estava com os discípulos, eles estavam felizes, não tinha necessidade. Mas agora o noivo não estava mais aqui fisicamente. Então, eles precisavam deste jejum, estarem mais perto, em comunhão, em espírito e em verdade. Estarem com Jesus, né? Então, Jesus, ele responde para aqueles discípulos de João, né? Então, o noivo está com os convidados. Eles não precisam deste jejum ainda. Por quê? Porque eles já criam que Jesus era o Messias. Eles não tinham necessidade nenhuma, né, de estarem tristes, estarem buscando, né, o Messias, estarem esperando o Messias, porque o Messias já tinha chegado, o Messias já estava ali. Eles criam que Jesus era o Messias, então eles estavam felizes porque o Messias estava ali, Jesus estava ali. Mas os judeus não criam, né? Os discípulos de Jesus, de João, não criam. Só os discípulos de Jesus que estavam ali, por isso eles foram indagar, né? Indagar a Jesus. Por que que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não? A diferença é que eles e os fariseus não criam que Jesus era o Messias. Eles estavam buscando ainda. Também queriam se mostrar diante do povo que eles eram santos, né? Religiosos, cumpridor da lei, etc. Então, com outras palavras, queriam se mostrar, né? Uma coisa que não era, porque eles não creram no Messias. Mas os convidados do Messias estavam ali. Eles criam, não eram os discípulos. Eles criam que Jesus era o Messias. E eles estavam felizes. E eles estavam alegres. Não tinha necessidade de jejuar. Não tinha esta necessidade de se abster de alimentos. Eles tinham que se alimentar, né? Eles tinham que se preparar para quando o noivo saísse. Para quando o noivo fosse embora. Porque eles, aí sim, seria necessário. Então, os versos do 16 ao 17 nos diz assim. Jesus nos disse assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, Jesus, ele veio cumprir toda a lei. Então, Jesus está falando de odres velhos, de pano velho. Ele se refere à lei, não é? Aquelas tradições, aqueles rituais que eles faziam, não é? Esperando o Messias. Então, quando o Messias viesse, né, ia se cumprir tudo aquilo. Então, eles ainda estavam naquela prática, né? Ali era a velha aliança, era os velhos costumes, as velhas tradições, que quando o Messias chegasse, iria mudar, né? Então, o Messias chegou e eles não reconheceram, né? E o Messias já tinha mudado, né? Já estava mudando e iria mudar aquela lei, não é? Aquela aliança, aquela velha aliança. Ele estava trazendo uma nova aliança. Ele iria cumprir toda a velha aliança, a lei, ele iria cumprir. Ele estava cumprindo. Ele iria cumprir toda a lei, porque ele ainda não tinha morrido, mas ao morrer na cruz, ele cumpriria toda a lei. Então, ele não iria misturar, né, a graça com a lei. Não dá certo.
Isso não dá certo. Então, não se pode colocar a lei misturado com a graça, porque vira uma bagunça, não é? Se estraga tudo. Então, o que Jesus está dizendo é isto. Não se pode pegar um remendo de pano novo e colocar numa roupa velha, porque o pano novo tem força, o velho não tem mais, vai rasgar. Então, a graça não pode ser misturada com a lei. Então, Jesus veio cumprir a lei e nos dá a graça. A salvação agora não era pela observância da lei, mas sim pela graça de Deus em Jesus Cristo. Ele nos deu Jesus Cristo. Ele nos deu seu Filho. E agora nós teríamos que crer no Filho de Deus para ter esta salvação. Então, os da lei observavam a lei para obter, não é, esta salvação. Então, mas como ninguém podia cumprir toda a lei, então eles faziam aqueles rituais, né, de levar o cordeirinho, de levar os animais, ser sacrificado, ter o sacerdote e tudo mais. Mas quando o Messias viesse, ele iria cumprir toda a lei. O Messias veio e eles não reconheceram. Eles não quiseram, eles rejeitaram. E ainda hoje continuam esperando o Messias e clamando pelo Messias, né? Então Jesus disse que o noivo, estando ali presente, os convidados não precisavam deste jejum, dessa oração, né, intensa, porque o noivo estava ali. Então, quando o noivo fosse tirado, aí sim seria necessário. Então, Jesus ele veio para nos dar, né, esta salvação pela fé. A salvação é individual. A salvação é através da minha fé, da sua fé, no sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, ele deu a vida dele. E não adianta querer colocar coisas da lei misturado com a graça de Cristo, porque o remendo vai ser, o buraco vai ser maior na roupa, né? Significa que a graça de Deus é uma e a lei é outra. E Jesus já cumpriu toda a lei, porque nenhum de nós podemos cumprir toda a lei. Só Jesus cumpriu. Então, é por isso que a salvação é pela graça. Então, Jesus diz o seguinte: quando o noivo, né? Vem aqui no versículo 15. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então o noivo foi tirado, e os dias maus chegaram. Aqui em Esther, no capítulo 4, nós vamos ler bem aqui Esther, capítulo 4, nos diz assim. Esther 4, do 16 ao 17, nos diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contrária à lei. Se perecer, perecerei. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então aqui o povo de Deus estava passando por um momento muito difícil, né, na sua vida. Seja bem-vindo, André, que o Senhor lhe abençoe. Então, aqui o povo de Deus estava condenado à morte. Era um tempo difícil, né? E Mordecai falou com a sua sobrinha Esther para interceder ao rei, né, para ver se mudava a lei que foi feita. Então Esther, ela pediu para que os judeus fizessem esse jejum e esta oração, porque ela iria diante do rei, e se o rei não permitisse, talvez ela seria morta, né? Então, era um momento difícil para o povo de Deus.
e Deus e Esté pediu que o povo jejuasse e orasse. Então, o jejum são para tempos difíceis, né? Tempos difíceis na nossa vida. E nós, meus irmãos, estamos entrando em tempos difíceis para a igreja. A igreja sempre passou por tempos difíceis. Então, o único tempo difícil, o único tempo bom que a igreja passou foi quando Jesus esteve aqui fisicamente, porque foi o tempo em que os discípulos não foram perseguidos. Mas logo que Jesus subiu aos céus, então os discípulos começaram a serem perseguidos. A igreja começou a ser perseguida. A igreja nunca deixou de ser perseguida. Mas aqui no nosso país, no Brasil, né, e em outras nações onde tem o cristianismo, tivemos um período muito bom, não é? Sem perseguições. Aqui no Brasil, acho que a gente nunca teve um tipo de perseguição ao ponto de tirar a vida, né? De prender, de bater por sermos cristãos. Mas está chegando esse tempo. E é tempo de nos reunirmos e orarmos e jejuarmos. É tempo, estamos chegando em tempos difíceis. E Jesus disse que ia chegar esse tempo que ele fosse tirado. Então, os discípulos dele iriam jejuar. Então, esse tempo chegou. E precisamos começar um novo ano pensando seriamente nisto, em estar em comunhão maior com o nosso Deus. Nós precisamos estar em uma comunhão maior com o nosso Deus. Precisamos estar em jejum e oração. Precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Precisamos estar a cada momento buscando mais e mais o nosso Senhor. Porque o que estamos vendo no mundo, no Brasil, com tantas leis, com tantas coisas que estão aprontando, né? Estão tirando os nossos direitos, estão colocando outras coisas que nós estamos observando, né? Que é contrária à palavra de Deus. Estão fazendo tudo para perseguir o povo de Deus. Então, nós estamos entrando em tempos difíceis, em tempos em que precisamos entrar em jejum e oração, estar na presença do Senhor com mais intensidade, com mais busca, com mais fervor. Então, nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus. Então, vamos buscar, vamos estar clamando o nosso Deus, porque os tempos difíceis estão chegando. Jesus disse para aqueles discípulos de João: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então chegou o tempo. Quer dizer, a igreja de Cristo sempre teve perseguida, sempre foi perseguida. Mas nós, no Brasil, não tivemos perseguições, né, que levasse à morte de alguém. E teve, né, quando o evangelho começou no Brasil. Mas nós nunca tivemos esta perseguição muito grande, né? Mas agora precisamos, porque esta perseguição não é só no Brasil, mas é em todo o mundo. E nós sabemos que Jesus está voltando. E quanto mais ele se aproximar da volta, mais perseguições vamos ter. E para que possamos resistir a estas perseguições, precisamos estar fortalecidos no Senhor. E para nos fortalecermos no Senhor, precisamos estar de joelhos nos pés do Senhor, precisamos estar estudando a palavra do Senhor, precisamos estar em comunhão com o Senhor, precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Então chegou o tempo
Chegou o tempo de orarmos e jejuarmos com mais fervor. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, não é? Nesse novo ano, mas que eu creio que vai ser um novo ano muito difícil para a Igreja de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada um dos irmãos. Seja bem-vindo, José Maria. Então, que o Senhor nos ajude. Então, vamos orar para que o Senhor nos dê esta força que a Igreja de Jesus precisa. Em muitos outros países, nossos irmãos já estão sendo mortos, presos e muitas outras coisas, né? Mas que o Senhor nos ajude. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, Pai. Te agradecemos por esse novo ano. Não sabemos o que nos espera, mas sabemos que o Senhor está conosco. E que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a te buscar com mais intensidade. Que possamos fazer como Esther, de todo o povo dele, de Deus que estava ali naquela nação. Que possamos te clamar a ti, crendo que o Senhor está ouvindo a nossa fé, o nosso clamor, a nossa oração, porque o Senhor mesmo disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos encha de coragem, nos encha do teu espírito, que possamos enfrentar o que aparecer na nossa frente, porque o Senhor é quem está conosco. Nos proteja de todo mal, nos cure das nossas enfermidades, nos cure de tudo que vier, medo, ansiedade, doenças, falta de fé, que o Senhor nos ajude. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas, muitas vezes, falta de estar mais íntimo com o Senhor. Que o Senhor venha fortalecer o teu povo. Tudo isso eu te peço e agradeço. Te agradeço também, te peço por cada um dos irmãos que estão nessa live, que são inscritos neste canal. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu não conheço a vida deles, mas o Senhor conhece. Eu não sei a necessidade de nenhum, mas o Senhor sabe. Que o Senhor esteja atendendo os seus clamores, os seus pedidos. E assim, Senhor, venha nos fortalecer. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe e passe essa live para frente, né? Seus amigos, seus conhecidos, os nossos irmãos, muitos estão fracos na fé, né? Não tem mais nem coragem de ir à igreja. Mas que o Senhor nos use para sermos esse instrumento, né, de fortalecer o nosso irmão e de salvar os que não são. Então, até a próxima live, que vai ser terça-feira. Que o Senhor nos abençoe.